Para definirmos as regras dos quantificadores no sistema de tablô analítico da lógica de primeira ordem, precisamos entender dois conceitos. O conceito de substituição de uma variável por um termo em uma fórmula e se um dado termo ele é substituível para uma variável em uma fórmula. Bem, o conceito da substituição de uma variável x por um termo t em uma fórmula φ, que a gente vai denotar φ, na qual eu substituo x por t, ele é definido pela substituição de todas as ocorrências de variável livre de x na fórmula φ por t. Vejamos três exemplos. Se eu vejo essa primeira fórmula para todo y, p de xy implica em para todo x, m de x. Nessa fórmula nós temos duas variáveis, variável x e variável y. A variável x acontece em p de xy e em m de x. Qual a diferença da primeira variável x para a segunda? É que a primeira não acontece no escopo de um quantificador, ou seja, não existe um para todo x ou existe x que liga essa variável. Portanto, ela é uma variável livre. Diferente dessa segunda variável, x, porque aqui o x está ligado a um quantificador. Então, o que é a substituição? Ou seja, eu vou substituir a variável x pelo termo a. O que eu faço? Eu vou pegar todas as ocorrências de x que são livres e substituir por a. Por exemplo, eu vou resultar na fórmula para todo y, p de a y implica em para todo x, m de x. Por que eu não substituí esse outro x? Porque ele está ligado. Substitui apenas o primeiro x. Outro exemplo. Suponha que eu não tenha aquele para todo x, ou seja, a fórmula é para todo y, p de xy implica em m de x. Aqui, tanto o primeiro x quanto o segundo x acontecem livres. Então, quando eu substituo o x por a, quem é que eu vou ter? Para todo y, p de ay implica em m de a. Ou seja, ambas as ocorrências do x foram substituídas por a. Por fim, se eu tenho para todo y, p de xy implica em m de y, e eu substituir a variável por x, de x por y, o que eu vou resultar? Qual é a ocorrência da variável livre? Só essa x. Então, quem é que eu vou ter? Para todo y, p de y implica em m de y. Notem que aconteceu algo relativamente estranho aqui. Por quê? A variável x ela era livre. Quando eu substituí por y, ela passou a estar ligada. Então, em geral, nas regras dos quantificadores, a gente terá restrições em fazer esse tipo de substituição. E por conta disso, a gente vai definir o conceito dizendo que um termo t ele é substituível para uma variável x em uma fórmula φ. Se eu pegar qualquer variável y que ocorre em t, então não existe uma subfórmula de φ que esteja um para todo y ou um existe y, onde y ocorre em livre em alfa. Dizendo de forma bem direta, se eu pegar a fórmula para todo y, p de xy implica em m de y, e eu tentar substituir o x por a, qual é a fórmula que eu terei resultante? Para todo y, p de a y implica em m de y. Nessa substituição, o x, quando foi substituído por a, ele não passou a estar ligado. Então, nesse caso, a gente disse que o termo a é substituível para a variável x nesta fórmula. Por outro lado, quando eu pego a fórmula para todo y, p de xy implica em m de y, e substituo o x por y, eu vou ter para todo y, p de y implica em m de y. O que aconteceu? A variável x passou a estar o quê? Ligada. Neste caso,
a gente diz que não é substituível, o y não é substituível em x pela fórmula. Ou seja, sempre que a substituição, né, de uma variável x por um termo t tiver uma variável no termo t que passar a estar ligada, a gente vai dizer que não é substituível. Em todos os outros casos, a gente vai dizer que é substituível.